Falando sobre a dinâmica impulsiva, depois que a gente viu de sistema conservativo, dissipativo, né? Dinâmica impulsiva, de impulso mesmo. E é aqui que a gente trata colisões, quando tiver colisões entre dois corpos. Vamos ver se a gente termina colisões hoje também, porque daí, claro, é mais conteúdo para fazer na questão, né? Mas mais conteúdo que a gente conseguiu avançar e de repente em aula, não estou a fim de prestar atenção na explicação do professor. Faz questões, né? Fica lá, né? Acho que é importante. Daqui a pouco alguma coisinha que te chamar a atenção, tu olha. Então vamos conversar sobre uma grandeza que aparece aqui na dinâmica impulsiva, que é o impulso. Você vê aqui, ó, impulso. Quando a gente fala em impulso, eu quero que vocês pensem no cotidiano, né? Quando tu impulsiona, quando tu embala alguém, né? Quando tu está empurrando alguém, tu está impulsionando essa pessoa. Então imaginando que um objeto que fica sujeito à ação de uma força entre dois instantes de tempo. Então, vou desenhar um objeto aqui ó, no instante t0 igual a 0 e no instante t final, que pode ser qualquer tempo, né? Ele vai de uma posição a outra e enquanto isso acontece, quem impulsiona ele, né, quem faz força sobre ele é uma força qualquer F. Pode ser uma pessoa, pode ser, sei lá, o atrito do pneu sobre o asfalto sobre o pneu do carro, enfim. Essa força produz o impulso, essa força impulsiona. Estou empurrando o objeto, estou impulsionando ele. O impulso dessa força é uma grandeza, primeira, vetorial. O impulso tem módulo, direção e sentido, como qualquer vetor, que se calcula pelo produto da força, que é o vetor envolvido no cálculo do impulso, vezes o intervalo de tempo, que é uma grandeza escalar, né? Δt, tempo é escalar, né? Intervalo de tempo é escalar. E aí eu já vou lembrar vocês que eu conversei sobre o fato de quando há uma equação, né, mostrar um vetor é igual a um vetor vezes um escalar, esses dois vetores vão ter a mesma direção e também sempre o mesmo sentido quando o escalar que tiver ali for sempre positivo, né? Δt sempre é positivo, né? Porque é final menos inicial e o tempo final sempre é maior do que o inicial, né? Porque o tempo nunca diminui, né? Tá, então o impulso é uma grandeza vetorial, tem a mesma direção e o sentido da força que atua sobre o corpo, e a unidade do impulso no SI, né, no Sistema Internacional de Unidades, vai ser o Newton, que é a unidade de força, vezes o segundo, que é a unidade de tempo. Aí aqui, graças a Deus, né, as unidades param de ganhar nome, né, param de ser batizadas, né, porque lá no resto da mecânica é brabo, né. Fora a cinemática, que é bem óbvio, né, metros por segundo é velocidade, metros por segundo é aceleração, né, mas aí depois vem força, massa vezes aceleração, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, e o nome é Newton, tá vendo? Tipo, é um batizado, né? Depois o trabalho que é Newton vezes metro de força vezes deslocamento, ganha o nome de Joule. Aí depois potência, que é o trabalho sobre o tempo, é o Joule por segundo, o nome chama Watts. Tudo ganha nome lá. Aqui parou de acontecer, né? Aqui ficou no Newton vezes segundo e a gente não vai mudar mais isso. Uma informação importante sobre o impulso que só foi cobrada até hoje aqui no UFSM, tá? Nunca vi cobrar em nenhum outro lugar. E impulso é uma grandeza, além de ser vetorial, mesma direção, mesmo sentido do que a força, né? Ela é uma grandeza, o impulso é uma grandeza não instantânea. Vou escrever isso e vou explicar o que isso significa. Grandeza não instantânea. Grandezas instantâneas são aquelas que podem ser definidas em cada instante do movimento. Tipo, no instante de tempo 3 segundos, o valor da velocidade, por exemplo, é 10 metros por segundo. No instante de tempo 4 segundos, o valor da velocidade é 15 metros por segundo. Em cada instante de tempo, eu posso definir o valor de uma grandeza que é instantânea. Uma grandeza não instantânea sempre é aquela que tem um ΔT, ó, porque eu não calculo ela em cada instante. Eu preciso de um intervalo de tempo inteiro para que ela aconteça. Trabalho também não é uma grandeza instantânea, porque o corpo precisa se deslocar para ter trabalho, né? Então a força atua ao longo de um deslocamento, vai ter um intervalo de tempo para isso acontecer, então essa grandeza vai ser não instantânea. Quer ver uma grandeza que ela é instantânea ou não instantânea, dependendo de como tu pronuncia ela? Velocidade, só isso, é instantânea. Velocidade média é não instantânea. Porque eu preciso de todo um deslocamento, eu preciso de todo um intervalo de tempo, eu não consigo definir qual é a velocidade média em cada instante. Eu só consigo definir o valor da velocidade média num intervalo de tempo, né, num acontecimento inteiro. Então, o impulso também é uma grandeza não instantânea. Ela não é, esse impulso não é medido, essa grandeza não é quantificada em cada instante, mas no intervalo de tempo.
E essa equação de impulso que é bem fácil, né? Força vezes tempo, a gente vai usar bastante ela, então no final desse conteúdo, fazendo questões, inclusive hoje com vocês, vocês vão lembrar dela facilmente, né? Mas essa equação de impulso igual a força vezes tempo, ela só serve, ela só funciona quando tiver uma força constante, quando essa força não variar em módulo, direção e sentido. Quando a força for variável, a gente vai precisar do gráfico de como que a força varia em função do tempo. Então, impulso no gráfico, vou botar aqui, ó, no gráfico. E aí vocês mais ou menos já sabem onde é que vai estar o impulso, né? A gente sempre que aparece gráfico, que é, né? Força versus intervalo de tempo, né? O gráfico de força versus tempo. O impulso vai estar na área, né? Mas eu vou aproveitar para te mostrar outra coisa aqui, que vai ser daqui a pouquinho bastante útil para a gente. Vou desenhar o gráfico do módulo da interação entre dois corpos quando eles estão colidindo. Como é que fica o desenho, né, da relação entre a força e o tempo conforme os dois corpos colidem? Eu vou brincar de colisão aqui, ó, soltar as canetas, né? Com as minhas mãos, imagine que eu tenha duas bolinhas que vão colidir, tá? O conteúdo é sobre isso, a gente vai ver colisões bem breve, né? Daqui a pouco a gente já tá vendo. Então, dois corpos colidem e eles interagem durante essa colisão. Enquanto eles estão em contato, existe uma força que um empurra o outro. Imaginem duas bolinhas de borracha, tá? Aquelas bolinhas de frescobol, sabe? Então, as bolinhas não estão em contato, a força entre elas é zero. Não tem força, elas não estão encostando uma na outra. Agora, conforme elas se encostam, vocês concordam que conforme elas vão se apertando, né, durante a colisão, um intervalo de tempo bem pequenininho, né? Estou pensando em câmera lenta aqui. Enquanto elas estão se deformando, a força que uma está empurrando a outra, né, a força elástica, fica cada vez maior, né, porque cada vez eu estou deformando mais as duas bolinhas enquanto elas colidem. Então essa força ela vai primeiro aumentar até um valor máximo, que é o momento em que as bolinhas estão no máximo de deformação que elas podem ter. E aí depois, quando elas começarem a se separar, o que vai começar a acontecer com a força? Diminuir, porque agora os corpos não estão mais tão deformados, né? Até que essa força seja zero quando essas duas bolinhas não estão mais em contato. Então, força zero, que elas não estão interagindo ainda, força começa, ela atinge um valor máximo e depois ela diminui até zero de novo quando as bolinhas se separam. Então, se eu fosse desenhar como é que fica o perfil desse gráfico, né, de força em função do tempo, eu tenho uma força que vai de zero até um valor máximo e depois ela zera de novo. Estou pensando em dois corpos que são feitos de borracha, né? Mas qualquer corpo, tá, gente? Não importa do que ele seja feito, ele vai se deformar. Depois a gente pode procurar no intervalo, eu mostro para vocês, né? A gente vai estar comendo ali, faceiros, tomando café. Mas eu posso buscar um vídeo de uma bolinha de golfe batendo contra um alvo a uma grande velocidade. A gente tem a impressão, deixa eu pegar uma bolinha de golfe na mão? Do esporte golfe, sabe a bolinha, aquela bolinha de golfe? Talvez nunca tenha uma experiência sinestésica de pegar na mão, né? Mas quando tu pegar, tu vai perceber, parece que é assim, ó. Parece que é pedra. É um bagulho super duro mesmo, pesadinho, assim, denso, sabe? Mas aquela bola se deforma absurdamente, gente. Ela bate numa parede, ela tá, claro que ela tá numa, sei lá, 400 km por hora de velocidade, mas ela bate numa parede e ela faz isso aqui, ó. Tipo, ela praticamente se espalha inteira e depois ela volta e sai de novo. Ela é maciça. Uhum. É uma bolinha maciça. E eu já vi os caras serrando a bolinha, né, no meio, ela é maciça. E é impressionante, porque se tu pegar uma bolinha, tu vai dizer, isso aqui não deforma nada. Mas dependendo da velocidade com que ela colide contra o alvo, né, ela vai deformar bastante. Parece que é líquida, na colisão aquela assim, super câmera lenta, né? Então qualquer que seja o corpo, ele deforma e essa deformação vai fazer com que a força varie no tempo. Então, o impulso não pode ser calculado por força vezes intervalo de tempo, porque que valor que eu ia colocar aqui na força, né? Valor inicial, valor final, valor máximo. Então, o impulso ele vai ser calculado pela área. E aí eu vou lembrar, faz tempo que a gente não fala sobre isso, como é que a gente descobre o que a área de um gráfico significa, lembra? Multiplica, multiplica as unidades para a área, né? Porque a área faz uma dimensão vezes a outra, e a inclinação daí tu divide. Isso é sempre, né? Não é só na cinemática, não é nem só na física, tá? Em qualquer outra matéria, se quiser saber o que a área de um gráfico significa, multiplica as unidades. Então, a gente vai pegar essa unidade aqui que é o Newton e vai multiplicar por essa unidade aqui que é o segundo. O que a gente acabou de ver que é Newton vezes segundo? O impulso. Quer dizer que a área não... Ah, não, aí vamos sempre pensar assim, tá, Lu? Ah, eu sei que a área é o impulso. Mas eu não sei calcular essa área aí. Nem eu e nem vão te cobrar isso. Tá? Se precisar calcular essa área, vai ser. Não, eu tô falando agora.
Tem que ser assim, tem que saber que área é o impulso. Ah, mas se eu tiver que calcular, vai ser essa área? Não, vai ser a área de um trapézio no máximo, né? Triângulo. Ah, uma semicircunferência, ele vai dizer, aproxima isso aqui com uma circunferência e o raio é a metade, sabe? No máximo isso. E ainda assim, circunferência eu acho bem difícil. Na física é difícil ter circunferência. Então quer dizer que a área desse gráfico vai ser numericamente igual ao impulso, o módulo do impulso, né? Que atua sobre a partícula. Eu vou escrever aqui, ó. Área vai ser igual, aí um nzinho em cima aqui, para dizer que é numericamente igual ao módulo do impulso dessa força sobre a partícula no qual essa força está atuando, aliás. Então, pode aparecer gráfico de força versus tempo, né? E aí não confundam, né? Se for força em função de deslocamento, ó, Newton vezes metro, aí é Joule, né? Daí é o trabalho. Só não confundam, tá? Força em função do tempo é impulso. Força em função da distância, daí é trabalho na área. Mas, boa pergunta, tá, Lu? Para aliviar essa tensão. Como é que eu calculo essa área aí? Sei lá. Né? Na verdade, eu sei como é que calcula, tem que ter a função da força em função do tempo, fazer uma integral de zero até isso aqui. Mas, né, cálculo integral, diferencial não cai no ensino médio, né? Então fica bem tranquilo. Sobre a grandeza e impulso, entender que é o embalo e como é que calcula quando a força é constante, quando a força varia, que é pela área e que é uma grandeza não instantânea, isso já vai resolver a grande parte das questões. Só que o impulso sozinho ele não serve para muita coisa no vestibular. Tá? Só saber calcular o impulso. Não tem questões sobre isso. O impulso ele aparece relacionado com outra grandeza que é novidade para a gente, que é a quantidade de movimento. Vamos falar dela primeiro. Então, ainda na dinâmica impulsiva, né? Quantidade Isso, quando eu tenho a deformação máxima, né? Se os corpos são elásticos. Quantidade de movimento. Mas aí sempre depende quais são as características elásticas dos corpos que colidem, tá, Lu? Por exemplo, assim, ó, quando um carro colide contra uma parede, por exemplo, a interação ela inicialmente é zero, daí ela aumenta um monte e do nada ela cessa. Porque o carro, ele... Exato, o carro ele não se desdeforma, né? Na verdade, ele deforma de propósito, né? Hoje em dia os carros eles deformam muito fácil, justamente para absorver o impacto, absorver a energia da batida. Tá? Então, sempre vai depender. Esse perfil do gráfico, eu pensei, ó, como é um dos que mais aparece, né? Duas esferas colidem, né? Como é que fica o perfil da força em função do tempo? Em geral, é assim que aparece. Aparece mesmo não como pergunta, né? Vai dar essa informação e daqui a pouco te pergunta o que é a área do gráfico, né? Não para tu calcular em cima, mas para dizer que é o impulso. Isso mesmo. Mas depende sempre dos corpos. Como é que vai ser a força, quando é que ela vai ser máxima, quando que ela vai zerar. Isso depende de como os corpos se deformam em função da força. Tá? Cada dois corpos que colidem vão ter um perfil de interação. Tá? Então, quantidade de movimento. Essa grandeza aqui é esquisita, né? Falar de quantidade de movimento. Mas é uma grandeza que faz muito sentido se a gente parar para pensar. E aí eu já vou escrever aqui, ó. Essa quantidade de movimento, ela tem outro nome, tá? Ela pode se chamar, geralmente lá na física moderna, de momento linear. Então eu vou escrever aqui, ó. Do ladinho de quantidade de movimento, escreve ali, ó. Momento linear. E aí lá na física moderna, da física das partículas subatômicas e tal, né? O momento linear é representado pela letra P com um vetorzinho em cima. Agora dá para entender por que aqui na mecânica a gente prefere usar a quantidade de movimento, né? Porque já tem um vetor P, uma grandeza que é um vetor P, né? Que é o peso. Então pra gente é uma boa que a gente não use essa palavra, né? Vamos usar... eu vou tirar o controle do portão da garagem do bolso da calça, que me incomoda ficar com coisa boa. E vou botar no bolso dali, porque se eu deixar em algum lugar eu vou esquecer. Tem que estar dentro de um bolso. Enfim, desculpa aí interromper a aula. Então, momento linear é lá na física moderna, a gente usa a letra P geralmente, né? Mas é a mesma coisa que aqui, que é a quantidade de movimento. Aí eu vou fazer um desenho aqui, e aí como eu fiz para o impulso lá, para ser uma grandeza que existe no cotidiano, né? Para fazer sentido, eu vou conversar com você sobre quando é que a gente está pensando em quantidade de movimento. Tem um corpo de massa m, ele se movimenta com uma velocidade v, e essa quantidade de movimento é a conta que a gente faz, eu, vocês, todo mundo, quando o objeto está vindo na nossa direção. Para saber assim, ó, vai me machucar ou não vai? Vou morrer ou não vou? Tá? Tipo, é isso.
Imagina uma criança pequenininha vindo na direção de vocês com uma velocidade baixa. Vocês se preocupam? No máximo com a criança, né? Se ela bater em mim, ela vai me machucar bem pouquinho, ela talvez se machuque mais, né? Mas no final, pelo menos, vai ter aquele prazerzinho de ninguém mandou vir me atropelar, né? Mas tu não te preocupa, não vou morrer. Agora imagine que essa criança está descendo uma lomba, ela está vindo a milhão na tua direção. Já mudou, né? Tu já está um pouquinho preocupado, porque mesmo que a criança te machuque, tu vai te machucar também, né? Tu ou vai sair da frente, ou vai dar um berro, ou vai fazer alguma coisa para resolver a situação. Mas o que mudou de uma situação para outra foi a velocidade, né? Tu está preocupado com a velocidade. Quando um objeto vem na tua direção, uma das preocupações é o quão rápido ele está vindo. Quer ver um exemplo bem louco? Eu tenho uns exemplos bem loucos às vezes. Se nessa aula que eu puxar e mostrar para vocês do bolso aqui um projétil de revólver, uma bala de revólver, né? Vocês vão pensar primeiro, não, olha esse marginal aí, né? Uma arma, né? Sabia que não pode carregar nem bala de revólver, né? É arma, né? Ela tem que ter porte, mas não tem, enfim. Aí seria crime. Então tem uma bala de revólver, vocês vão pensar assim, ó, marginal. Mas ninguém está tão preocupado assim, porque eu com a bala de revólver e a minha mão, no máximo eu dou uma pedrada em vocês. Eu atiro ela com a mão em vocês e vai doer, vocês pegam de volta e atiram em mim também. Agora, se ao mesmo tempo que eu mostrar a bala de revólver para vocês, eu mostrar o revólver, aí já é uma preocupação bem maior, né? Tipo, é muito mais marginal, né? O tu pensa assim, ó, se essa bala entrar no revólver, assim, ó, na hora que ela sair, alguém morre, né? Tipo, qual é a diferença? O projétil é o mesmo, a massa dele é a mesma. O problema é a velocidade com que ele vem na tua direção. Se é o Rafa que atira com a mão, sacanagem, né? Mas no máximo vai dar um vergãozinho, né? Agora, se sai do revólver, atravessa, né? O dano é bem maior. Então, velocidade é uma coisa que nos preocupa quando o objeto está vindo na nossa direção, mas não é a única coisa. Imagina a primeira situação que eu falei para vocês, que é a criancinha vindo na minha direção com uma velocidade baixa, né? Pensa uma criancinha andando de bicicleta, imagina isso, essa cena toda vez, vindo na tua direção. Agora tu troca a criancinha por um caminhão carregado, na mesma velocidade. Tu vai ter a mesma sensação de ok com a criança vindo na tua direção? Não, né? A sensação é, se eu não sair daqui eu morro. Né? Porque mesmo que o caminhão venha devagar, a velocidade não é um problema, o que nele te incomoda, o que vai te causar dano? O tamanho dele, a massa. Quer dizer que quando um objeto vem na tua direção, tu te preocupa com essas duas coisas e na verdade tem uma grandeza que representa as duas ao mesmo tempo, que é a quantidade de movimento. Então eu costumo dizer assim, ó, quando o objeto está vindo na tua direção, a conta que tu faz é, será que essa quantidade de movimento me machuca? Será que eu consigo resolver ou não consigo? Porque um caminhão mesmo vindo devagarinho, tu não vai nem tentar parar ele, né? Porque ele não vai parar. Porque ele é um caminhão, porque ele tem uma massa muito grande. Então essa quantidade de movimento, ou o momento linear de uma partícula, é o cálculo do produto da velocidade pela massa, ou massa vezes velocidade. A ordem aqui não importa. Então quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade da partícula. Tá vindo um objeto na tua direção. Qual é a tua preocupação? A quantidade de movimento. Eu tenho que conseguir resolver num tempo em que eu não me machuque, né? Depois a gente vai ver que tem essa relação entre variar a quantidade de movimento e o tempo. O meu carro ninguém respeita. Eu posso ficar horas tentando ultrapassar, horas tentando entrar, ninguém se acelera. É que nem moto, né? É pequeno, né? O que o cara vai fazer? É isso. Não, mas não te preocupa que o boleto vem, né? Quando eu estiver na estrada e um caminhão fizer isso com eles, pro caminhão também, né? Qualquer carro é uma mosca, né? Inclusive não tem como tu... Não, eu entendo. Nem a moto respeita. É que dependendo da moto é maior que o teu carro. É, dependendo da moto é maior, exato. Tem mais potência. É verdade, não. Isso aí tem vários. Um carro pequeno. Você sabe, gente, eu conversei sobre isso com vocês, né? Tipo, eu tô achando muito prático, não quero ter, porque eu acho muito pequeno, eu fico muito grande em cima. Mas a minha namorada tem uma moto que é aquelas Honda Lead, sabe? Bom, é uma moto que não tem marcha. Tipo aquelas europeias assim, que é quase. Não chega a ser tanto assim, não é uma lambreta, né? Mas assim, ó, ela embaixo do banco, tu levanta o banco dela, cabem 2 capacetes. Não, porta-mala aquilo. É inacreditável. Olha, dá uns 2 porta-mala do teu. Não, mentira, o teu dá 2 daquele. Cabe 2.
Olha a multa. Tá, vamos lá. Não, mas é bom pra se divertir, né? Se for muito caro, a multa divide todo mundo. Tá, enfim, voltando. Então, mas é pequeno também, né? Os carros tocam por cima, né? Então freia que senão. Enfim. Respeito com a vida, né? Quantidade de movimento, então, vai ser o produto da massa pela velocidade. De novo, ó, mesmas considerações que lá. É uma grandeza vetorial, vai ter mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Então, se eu representasse o vetor quantidade de movimento, seria assim, ó. Aqui está o vetor quantidade de movimento. Na mesma direção e no mesmo sentido que a velocidade. Qual é que é a unidade da quantidade de movimento aqui, olhando para a equação? Se é massa vezes velocidade, qual é que vai ser a unidade da quantidade de movimento? Quilograma vezes metro por segundo. É só botar a unidade das grandezas. Vocês já perceberam como das primeiras aulas para agora vocês estão um pouco mais soltinhos assim para responder? Tipo, sabe? Tava revisando umas coisas aqui de vetor com vocês, beleza, é isso aí mesmo. E funciona assim mesmo. E essa grandeza também não ganhou nome, né, gente? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não ganhou nome. O nome dela é quilograma vezes metro por segundo mesmo, tá? A diferença do que eu falei antes para vocês, ó, que eu também disse, né? Era mesma direção, mesmo sentido da força, uma grandeza vetorial, a unidade é só botar as unidades, lá eu fiz a mesma coisa. Só que aqui eu disse que era uma grandeza não instantânea. A quantidade de movimento é diferente, a quantidade de movimento é uma grandeza instantânea, porque massa é uma constante e a velocidade é uma grandeza instantânea. Então, em cada instante do movimento, eu vou ter um valor de quantidade de movimento, porque em cada instante eu tenho um valor de velocidade. Então, a UFSM já perguntou a diferença do impulso e da quantidade de movimento quanto a quem é instantâneo e quem não é. Tá? Então, em quantidade de movimento é uma grandeza. Olha, tá ficando estilizado. Tem um cabelo junto aí. Grandeza instantânea. Não sei se eles chegam até aí, tá? Yeah. Eu acho. Essas especificidades, assim, quem gosta de cobrar mesmo é o FSM, né? Que é um detalhezinho que ninguém falou, né? Duvido que os caras falem assim em aula. Quando eles cobraram foi uma surpresa mesmo. Tá, então se eu sei que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, o que será que tem que variar para mudar a quantidade de movimento de uma mesma partícula? A velocidade, porque a massa é constante, né? E agora a gente vai conversar sobre isso, variação na quantidade de movimento, porque depois a gente vai relacionar as duas coisas, tá? O impulso com isso. Então eu vou escrever aqui, ó, variação na quantidade de movimento. Variação. Professor, que legal. Talvez não seja tanto, tá? Segura a onda aí. Variação da quantidade, porque é um vetor, né? Então vai ser vetor final menos vetor inicial. E aqui eu sou bem chato nisso. A gente vai sempre olhar pensando em vetor. Sempre. Aí precisa quando não precisar, daí depois a gente não pensa. Variação da quantidade de movimento. Ou do momento linear, né? E aí vamos chamar de delta Q. Variação na física é sempre final menos inicial, né? Vamos imaginar que um carro, já que a gente está falando de trânsito, né? Ele dobra uma esquina. Então aqui está um carro visto de cima. E aí ele tem aqui uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. A massa dele é M. E aí esse carro vai dobrar a esquina aqui, vai fazer uma curva, né? Quem está dirigindo o carro está fazendo ele fazer essa curva, mexeu no volante, ele causou uma aceleração centrípeta, né? E essa aceleração centrípeta fez mudar a direção da velocidade do veículo. Aqui está o M, de novo, fiz de ladinho. E aqui está a velocidade final do carro. Mesmo que em módulo a velocidade seja a mesma, a quantidade de movimento variou. Se eu fizer essa conta, vai dar o mesmo valor, né? Massa vezes velocidade, se a velocidade tem módulo igual, mais quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E a quantidade de movimento inicial é um vetor que aponta para a direita, ó, massa vezes velocidade, quantidade de movimento inicial. E a quantidade de movimento final aponta para onde? Do nosso ponto de vista aqui para baixo, né? Para onde o carro está indo aqui, ó, quantidade de movimento final. Essas quantidades de movimento inicial e final são iguais? Não são, né? Porque para dois vetores serem iguais, eles têm que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido.
Pode ser iguais em módulos se as velocidades forem iguais, sim. Mas não são iguais, ponto. Isso é errado dizer. Para a gente calcular a variação na quantidade de movimento, ΔQ, ó, variação na quantidade, a gente pode escrever matematicamente assim, ó, massa depois, quantidade de movimento final, vetor, menos quantidade de movimento inicial. Ó. Escrever matematicamente é que nem como se fossem grandezas não vetoriais, grandezas escalares. É só fazer final menos inicial. Até aqui tranquilo? Só que para fazer subtração de vetores, eu não sei se vocês lembram, mas a gente precisa fazer desenho. Porque quando a gente soma vetores, a gente desenha um na ponta do outro, né? Quando a gente subtrai, também. Só que daí a diferença é que quando a gente desenha o Q0, aqui a quantidade muito inicial, como tem o menos na frente, lembra o que tem que fazer? Trocar de sentido, inverter o sentido. Do Q0. Vou te explicar. Vou fazer isso. Variação da quantidade muito é a quantidade muito final, menos quantidade de movimento inicial. Então eu vou escrever aqui, ó. Quantidade muito final, o desenho é igual, né? Porque tem um mais na frente, aqui eu não tenho sinal, é o mesmo, né? Então quantidade muito final é para baixo. Então vou desenhar a quantidade muito final para baixo. Aqui está o QF. Como é que é a quantidade de movimento inicial? Ela é para a direita, né? Como é que vai ser o menos Q0? Para a esquerda. Porque o menos na frente do vetor inverte o sentido. O 3 e o menos 3 não são opostos? Então o Q0 e o menos Q0 também vão ser opostos. Inverte o sentido, vai ser para a esquerda. Quer dizer que quando eu tenho o QF menos o Q0, isso aqui faz tempo que a gente viu, tá naquela aula de vetores lá no início da cinemática, vocês estão lembrados, mas faz bastante tempo. Exatamente. Então a quantidade de momento final menos a inicial é que nem somar. Só que eu vou desenhar o Q0 com sentido contrário. Porque tem o menos sempre que tem o que tem o menos na frente. É só tu pensar assim, ó. O menos 3 tem que relação com o 3? É o oposto. Então, o sentido, estou pensando em números só, né? Mas tu estende isso para vetor. Quer dizer que o menos Q0 é o oposto do Q0. Então, quem que eu vou desenhar aqui? O oposto do Q0. Se o Q0 é para a direita, como é que é o oposto? Aí tu pode pensar sentido oposto, para a esquerda. Então, eu vou desenhar o menos Q0 aqui, ó. Aqui está o menos Q0. Ó. Se o Q0 é para a direita, o menos Q0 é para cá. E eu nem vou desenhar, eu escrever Q0, eu vou chamar de... Aqui pode ser. Não faz diferença. Não tem problema, pode fazer aqui, tá? Pode fazer aqui, vai dar igual. Só que daí ao invés de fazer o desenho que eu vou fazer, que é ir do início do primeiro para o final do último, tu vai ter que desenhar um paralelogramo, lembra? Exatamente. Eu vou desenhar assim, depois eu mostro o jeito que tu falou que não tá errado, tá? É outro jeito só, que é do paralelogramo. Então, aqui é o menos Q0, tá? Não é Q0, é menos Q0. Como é que a gente acha o resultado dessa subtração de vetores? A gente começa no início do primeiro e termina no final do último. Isso aqui é o que a gente chama de delta Q. Que conta que eu teria que fazer, então, se eu tivesse o Q0 e tivesse o QF para descobrir o delta Q? Olha para o desenho e me diz que conta que eu faço para descobrir o delta Q nesse triângulo retângulo. Pitágoras. Claro que se dá os dois assim é só somar, né? Se dá um assim e outro assim é subtrair. Se dá assim é perpendicular. O que importa é que tu entenda que é uma soma de vetores, né? Se tu fizer o desenho fica bem mais fácil de entender como é que tu acha o resultante. O que tu tinha falado, Lu, é o seguinte, ó. Eu teria desenhado o menos Q0 aqui, ó. Ao invés de desenhar aqui embaixo. E aí pelo método do paralelogramo a gente ia achar o vetor resultante que é o mesmo, tá? Não muda nada. Então pode desenhar com os dois com uma mesma origem, tá? Os dois com uma origem comum, se tu quiser, e calcular o resultante pelo paralelogramo. Vai dar certo igual sempre, tá? Opa, não é isso que eu ia falar. Tá, então moral da história. A variação na quantidade de movimento continua sendo, como qualquer variação na física, né, finalmente exponencial. Porém, como quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, se eu não fizer análise disso, né, de que é uma grandeza vetorial, a gente vai acabar errando. A gente vai pegar e subtrair quando é para somar, a gente vai só somar ou subtrair quando é para fazer Pitágoras. Mas no final das contas eu quero te mostrar outra coisa, então. Tem que fazer o desenho quando mudar a direção do vetor velocidade. Mas olha o prof aqui, ó. Se eu continuar fazendo a conta aqui sem o desenho, eu ia escrever assim, ó. Variação na quantidade de movimento, vetorzinho, né? É igual quantidade de movimento final, que vai ser massa vezes velocidade final, vetor, menos quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes velocidade inicial, vetor. A massa é igual nos dois, né?
Então, não. Corta se a gente cortasse dos dois lados, né? A gente vai pôr em evidência, tá? Corta quando tem dos dois lados, aí corta de todo mundo. Variação na quantidade de movimento vai ser igual, vetor, não pode esquecer, massa, que multiplica a velocidade final, vetorzinho, menos velocidade inicial, vetorzinho. Posso, na hora de fazer a variação na quantidade de movimento, fazer a subtração das velocidades como vetores e depois multiplicar pela massa? Podia ter feito ΔV vetor, né, que seria velocidade final que é para baixo, o menos V0 que é para a esquerda, daí, né, já que o V0 é para a direita, e aí isso aqui seria o ΔV que eu calcularia por Pitágoras, e por fim ia multiplicar pela massa para ter a variação na quantidade de movimento. Então a gente pode escrever isso, ó. A variação na quantidade de movimento de uma partícula é igual a massa vezes a variação na velocidade. Pode fazer por Q final menos Q inicial, mas também pode fazer por m vezes ΔV. Já que quem varia é a velocidade, né? A variação na quantidade de movimento, como vocês mesmas falaram antes, depende da variação na velocidade. Para variar a quantidade de movimento tem que variar a velocidade. E é importante lembrar que tem que variar qualquer coisa na velocidade. Pode ser que o módulo permaneça igual, mas se variar o módulo, perdão, se variar a direção e o sentido, houve variação na quantidade de movimento. Ó, tem um monte de questão que fala assim, ó, um carro descreve uma curva em que ele mantém o módulo da velocidade constante. Podemos afirmar que a sua quantidade de movimento permaneceu constante durante a curva, verdadeiro ou falso? Falso, tá? Mas ele te leva para esse lado, né, dizendo que a velocidade tem módulo constante. A CAF já fez isso. Botou um carrinho numa montanha-russa e falava assim, ó, considerando-se que durante o movimento do carrinho na montanha-russa, o módulo da velocidade tenha se mantido constante. Se o módulo da velocidade é mantido constante, a quantidade de movimento foi constante? Não, porque na montanha-russa tem a mudança na direção do vetor velocidade, consequentemente tem a variação na direção da quantidade de movimento. Até aqui tudo bem? Uhum. Bem, fala dessa questão que geralmente a gente fala igual no módulo, né? É. Pode tirar ali que eu vou ver se está gravando por garantia, né? Pelo menos aí qualquer coisa tem o quadro ali, eu dou uma explicação rapidinha. Deixa eu ver. Ai, que quadro bonito. Tá gravando sim, moleque. É bom o tamanho desse quadro, né? O quadro que eu tenho em casa é tão pequenininho. Tem que arrumar um desse tamanho aí pra gravar as aulas. Vou apagar e agora a gente vai ver uma parte que junta isso tudo e aí a gente vai fazer questões. Depois a gente fala sobre colisões, mas aí vai ser depois do nosso lanche, né? Acordei cedo hoje, pensei, bom, os guris vão fazer aula num dia diferente, né? Colaboraram comigo, daí eu vou levar cookies que tô prometendo faz tempo. Né? Tava eu lá, 11 da manhã fazendo cookie. Eu, homem do lar. Bah, eu tranquilamente seria sustentado e viveria em casa fazendo as coisas. Ainda sobrando tempo, eu ia começar a fazer obra em casa. Né? Acho um saco. Olha, com certeza. tem uma grande lá em casa, se quiser. Que obra? Eu vou fazer tudo que puder, se eu tiver dinheiro. Mas não é muito, então não é muita coisa. Mas vou A limitação é sempre essa. vou pintar, o quarto da filha, o meu. Ah, pintar é sempre legal. Porque assim, ó, se tu é a mão de obra, né? Mais, que daí tu gasta bem pouco. Pintar é muito fácil. Lu, pintar é muito fácil. Tu não quer pintar? Não quero. Não quero. Não, capaz. Tá louco? Não, eu faria pra mim, tem um monte de coisa que eu mesmo faço, mas não faria pra ninguém. Por quê? Porque tem um envolvimento de tempo que precisa, né? Às vezes tem um tempo que eu quero gastar só pra mim. Mas é fácil. Gente, tu compra uma. Não, tô falando sério. E tu vai achar muito legal fazer. Garanto pra ti. Tu vai comprar uma forma onde tu vai botar tinta. Tu vai aprender que tu compra a tinta e tem que diluir ela. Ai, como é que dilui? Lê na lata, tá tudo escrito lá. Como é que é? Cimento queimado. É bem fazer. Só que eu não tenho lilás. Daqui a pouco tem que mexer. Vai lá no YouTube, tudo tá lá. Não, eu tô falando sério, assim, tá tudo lá. Juntou e tá lilás. E não é lilás, é
rosa. Ah, fizeram alguma coisa errada, Pois é, talvez tem que diluir. Assim, ó, tá tudo na lata. Tu compra os rolos. Se tu for na loja e falar assim, eu vou pintar, mas eu quero pintar, o que eu preciso? O cara vai te dizer. Aí tu dilui assim, o cara vai passar meia hora te explicando como é que faz. Tô falando, não, exatamente, isso, tá louco. É um rolo, daqueles negócios que tá na primeira mão, tá? Mas é pra ser um rosé e tá. Acho que eu paro de não também bem. Tá, não dá pra ver aqui na foto, mas tá rosé. Tá, rosé nada, tá lilás. Mas é que assim, a primeira de mão é a primeira de mão, né? Olha, não dá pra ver nada, porque esse meio queimado ali Às vezes é a primeira de mão. parece que tá Mas é o pintor fazendo. Não, ele sabe o que ele tá fazendo. Não, fica tranquilo. Se tu perguntar assim, mas é lilás assim, ele vai te dizer, isso aqui muda depois. Não, falando sério. Senão tu chama o cara da loja que te vendeu, não é isso que eu comprei. Eu mandei pra mulher da loja, aí ela disse, quando vê o fundo da coisa que era amarelo, não era amarelo, Era branco. Não, eles vão resolver isso aí, não te preocupe se te deram a tinta certa. E tem outra, mesmo que fosse amarelo, a tinta é vendida para cobrir, né? Ela vai dizer assim, tem que dar pelo menos 3 de mão. Isso aí, mas pintar é um troço bem fácil, claro. Isola bem os troços das tomadas, isola bem os marcos de porta. E é uma coisa que às vezes tu vai fazer melhor do que a pessoa que tem que terminar num dia, porque ela vai ganhar uns pila ali, ela quer ganhar mais amanhã em outro lugar, não na tua casa que ela vai ganhar a mesma coisa. Eu adoro fazer essas coisas. Faz melhor do que a gente mesmo, só a limpeza, contratar. E mesmo que tu não faça super bem, tu não tem nem pra quem reclamar, entendeu? Tu é mais feliz. Entendeu? Foi ruim, mas pelo menos foi o que fiz. Eu pegar a moça da limpeza por causa disso, cara, eu limpo muito melhor. Concordo. Eu gosto tanto de fazer isso que no meu recesso, não na próxima semana, mas na outra, eu vou a Florianópolis, na casa do meu primo, e vou fazer uma estante na parede da casa dele, que ele fez um lugar lá que é como é que é, um negócio gourmet, área gourmet na casa dele, construiu tudo e tal. E aí ele tem um lugar do lado da churrasqueira que ele falou, é onde tu vai fazer a minha estante de parede. Rafa, Tô indo lá fazer. sabe aquelas grades, tipo, antigas que dessa casa? Sei, sanfona. Sanfona. Tem alguma coisa que tu podia fazer com isso? Como assim? Eu quero tirar de lá. Tu vai jogar fora? Não, eu quero vender ou fazer uma outra coisa. Mas procura no Pinterest lá. Pinta ela, eu vi que tem uma casa aqui perto, no prédio antigo, pintaram de amarelo, assim, não amarelo feio, né? E dá uma vida pra casa, eu acho tão bonito assim. Eu não sei, eu nunca fiz nada com isso. Mas daqui a pouco tu pode colocar, não ela de abrir e fechar, né? Mas fixa na casa como se fosse um biombo em algum lugar. Fica bonito. Tipo, de uma divisão, como se fosse uma parede sem ser parede, sabe? E isso, tipo assim, entrou na casa, mas pra não dar direto, assim, bota um negócio desse que a pessoa tem que fazer a volta pra entrar na casa. Não sei, uma ideia, né? Pensei só agora, mas... Não, cara, Pinterest. O site já foi ver Pinterest? É só dessas coisas. Tá, vamos terminar aqui. Eu quero comer cookies. Ó, tô brincando. Fazer alguma obra em casa. Não, tá louco. As minhas já demoram. Tá, então... Teorema do impulso, tava lembrando do título. Teorema do impulso. Vou fazer um desenhozinho aqui pra gente imaginar uma situação antes de começar a fazer conta. Vou desenhar aquela moto. Lembra da moto do Globo da Morte? Ó, 2 bolinhas, o capacete. Ó, o cara tá até empinando aqui, ó. Arrancou. A moto cresceu agora. Ele diminuiu. Descoordenação do desenhista. Velocidade inicial da moto. Uma velocidade final da moto. Vamos dizer que ela está mais rápida no final. Mas podia estar mais devagar, tá? Não tem problema. E essa moto recebeu a ação de uma força durante um intervalo de tempo, né? Ela recebeu o que a gente chama de impulso. Aqui é a força resultante que atua sobre a moto, a força de atrito do asfalto sobre a moto, que tem a ver com a força que o motor da moto está fazendo sobre os pneus, enfim, a tração na moto. E aí vai do instante de tempo inicial, que a gente chama de T0, até o instante final, que a gente vai chamar de TF. A gente sabe que o impulso dessa força sobre essa moto, considerando essa força constante, é igual ao produto da força pelo intervalo de tempo. Vou usar o vetorzinho sempre.
E a gente viu lá no início da dinâmica, né, logo que a gente conversou sobre as leis de Newton, lá na segunda lei de Newton, a gente falava sobre a força e a relação que essa força tinha com a massa do corpo que estaria sendo acelerada e com a aceleração sofrida por esse corpo a partir da ação dessa força, né? Existe uma aceleração entre essas duas velocidades. Qual é que é a equação que eu posso substituir no lugar da força aqui? Lá da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Ó. Isso aqui, ó, é a força. Vezes o intervalo de tempo. Como é que a gente calculava a aceleração lá na cinemática, tendo as velocidades e tendo o intervalo de tempo? Lembra da equação de aceleração? A mais simples que tem. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Como a gente está pensando em vetor, né, vai ser a variação da velocidade vetor. Aí eu vou substituir aqui, ó. Impulso vai ser igual a massa vezes variação da velocidade pelo intervalo de tempo, vou botar vetor aqui na variação da velocidade, vezes o intervalo de tempo que já estava aqui. Ó, isso aqui, ó, é a aceleração. Eu só substituí. Até aqui foi? Só que agora eu tenho ΔT embaixo e ΔT em cima. O que dá para fazer? Aí sim a gente corta, né? Simplifica ΔT com ΔT. Daí sobrou o seguinte, ó. Impulso é igual a massa vezes variação da velocidade. Engraçado, né? A gente já viu isso hoje. Massa vezes variação da velocidade. Impulso é massa vezes variação na velocidade. O que era a que a gente viu há pouco? Pode olhar a foto que vocês tiraram no celular. Massa vezes variação na velocidade. Variação na quantidade de movimento. Quer dizer que o impulso da força sobre o corpo é numericamente igual à variação na sua quantidade de movimento. Nunca digam que impulso é igual à quantidade de movimento, porque essa é uma grandeza não instantânea e a quantidade de movimento é uma grandeza instantânea, elas não podem ser a mesma grandeza. Mas tem uma relação entre impulso e quantidade de movimento que envolve igualdade? Tem. Impulso é igual a variação na quantidade de movimento. Por isso delta. Sabe aquele gráfico que eu disse que a área era o impulso? Está ali no livro de vocês, o gráfico de força versus tempo. Se ali tem o impulso, quem que tem também nessa área? A variação na quantidade de movimento. Pode botar um igual. A área também é igual à variação na quantidade de movimento, porque o impulso é sempre igual à variação na quantidade de movimento. Então eu posso calcular o impulso por força vezes intervalo de tempo, ou eu posso calcular o impulso pela variação na quantidade de movimento. Se eu tenho qual é que é a massa da partícula e qual é que são as velocidades inicial e final, eu posso calcular a variação na quantidade de movimento e aí eu tenho o valor do impulso. Se tu tiver na tua cabeça bem claro isso, que impulso também é a variação na quantidade de movimento, quando ele te perguntar o valor do impulso, tu já na hora vai pensar, eu posso calcular a variação na quantidade de movimento, que é a mesma coisa. Foi? Mas eu tenho uma coisa mais importante para conversar com vocês aqui. Eu já sei, então, por essa deduçãozinha, que impulso é igual a variação na quantidade de movimento. Eu posso escrever agora o impulso na equação na forma aberta. Força vezes intervalo de tempo, que é o impulso, é igual a variação na quantidade de movimento. Até aqui tudo bem? Troquei o impulso e eu vou passar o tempo dividido. Quer dizer que força é igual a variação na quantidade de movimento pelo tempo. E essa equação que a gente está olhando agora, que vem do teorema do impulso, é o enunciado original da segunda lei de Newton. Newton nunca disse na vida dele que força era massa vezes aceleração. Que loucura, né? Só por que mentem pra gente? É porque naquela hora que a gente está conversando inicialmente sobre força, vocês já conhecem massa, vocês já conhecem aceleração. Vocês não conhecem impulso, vocês não conhecem quantidade, mas não faria muito sentido na cabeça de vocês falar sobre segunda lei de Newton com essa equação. Mas a força é tanto maior quanto maior for a taxa de variação do momento linear da partícula, da quantidade de movimento. Então, eu vou escrever aqui, ó, força é a taxa, bem chique, temporal da variação da quantidade de movimento, ou da variação no momento linear. Então, força é a taxa temporal da variação
da quantidade de movimento. Agora vocês vão entender por que faz muito mais sentido pensar nisso aqui do que pensar em massa vezes aceleração. Quando eu faço força sobre um corpo, isso produz nele uma variação de velocidade. A gente olha para essa variação de velocidade olhando para a aceleração. Só que a força ela não depende só da aceleração, ela depende também de quanto é grande a massa do corpo, né? Se eu quero causar uma mesma aceleração e a massa é maior, eu preciso ter uma força maior. Só que quando a gente olha para a variação na quantidade de movimento, a gente está pensando na massa e na variação da velocidade ao mesmo tempo, faz mais sentido. Quer dizer que uma força tem que ser grande quando eu quero variar bastante a quantidade de movimento, isso tem a ver com ter massa grande ou variar bastante a velocidade, ou as duas coisas juntas, num intervalo de tempo menor. Quer dizer que a força é diretamente proporcional ao quão rapidamente eu quero variar a quantidade de movimento. Só que quando eu falo isso, essa variação na quantidade de movimento já está pensando na massa e na variação da velocidade junto. Porque quantidade de movimento depende dessas duas grandezas. Então, o Newton, ele não falou assim, força é o produto da massa pela aceleração, porque não faz muito sentido mesmo pensar nisso. É um raciocínio lento, eu tenho que pensar em inércia, que é a massa, eu tenho que pensar em taxa da variação da velocidade no tempo, que é a aceleração. Aqui não. Aqui a força tem a ver com o quanto eu quero variar a quantidade de movimento do corpo e quanto tempo eu tenho disponível. E é por isso que quando o objeto está vindo na tua direção, o teu cálculo é da quantidade de movimento. O produto da massa pela velocidade. Porque a força que eu sou capaz de fazer vai ou não vai parar o objeto num tempo maior ou menor que vai me atropelar, né? Dependendo do quanto eu tenho que variar a quantidade de movimento. Então tá vindo um caminhão na minha direção, mesmo que ele seja lento, eu não consigo variar a quantidade de movimento dele para zero antes que ele passe em cima de mim. Então eu não vou tentar, eu vou sair. Agora está vindo uma criança na minha direção, bom, eu faço uma conta, né? Se ela não está vindo tão rápido, pode ser que eu consiga segurar ela no intervalo de tempo suficiente para ela não passar em cima de mim até que ela pare. Então a gente está fazendo essa conta aqui, ó. Então força é a taxa temporal da variação do momento linear ou da quantidade de momento. A URGS escreveu isso na prova, tá? A URGS botou uma vez uma questão. A grandeza física que pode ser equiparada, igual, né? A taxa temporal da variação no momento linear. E aí numa das alternativas tinha força. Taxa temporal da variação do momento linear. Taxa temporal da variação na quantidade de movimento. Taxa da variação da quantidade de movimento no tempo. Força. Foi? Mesmo? Agora vamos conversar sobre um dispositivo de segurança que tem a ver com isso aqui. Funcionamento do airbag. Lá pelos 1998, 99, o primeiro carro de linha fabricado no Brasil a sair como airbag, que era um opcional, era o Golf. Sabe como é que eles fizeram a propaganda? O Golf uma vez era um carrão, sabia? Eu acho legal, mas assim, hoje em dia... Não, eu tô dizendo assim, hoje em dia ele não é um carro tão fodão assim, sabe? Tipo, porque naquela época só tinha Gol, só tinha Corsa, entendeu? Então o Golf era um baita de um carro. Hoje em dia tem muito mais carro melhor que o Golf. É uma questão de referência, né? É. O teu carro é bonitinho, ele tem o charme. A propaganda que eles fizeram foi a seguinte, ó. Era dois operários trabalhando num bueiro, assim. Daí quando o cara tirava a cabeça do bueiro, tava vindo um carro, ele se abaixava assim. Aí ele levantava e olhava, que bonito, né? Daí o outro cara saía junto para ver o que que era, né? Ah, sim, esse aí tá vindo com airbag. E o outro cara falou, airbag? E o cara, não, repeat, airbag. Era uma propaganda que ao mesmo tempo dizia que estava saindo com airbag e estava ensinando o brasileiro a falar isso. Porque naquela época, 1990, perto dos 2000, o brasileiro não sabia falar inglês. Não se falava inglês. Real, gente, as músicas que tu via no programa infantil era em inglês e assim, ó, as letras absurdas. Só que ninguém entendia nada, né? Loucura, né? Uhum. Tá, então o funcionamento do airbag se baseia no teorema do impulso. Ó,
Cinto de segurança é inércia. Primeira lei de Newton. Airbag é teorema do impulso. Segunda lei de Newton. São dois dispositivos que funcionam baseados em leis de Newton diferentes. E o cinto de segurança para impedir o corpo de continuar, né? Para impedir a inércia. E o airbag é para que a força que atua sobre o corpo da pessoa seja menor quando ela sofre uma colisão. Eu vou te explicar como que isso acontece. Então eu sei que a força que a pessoa vai receber quando o carro sofre uma colisão, né, vai ser igual à variação na quantidade de movimento da pessoa pelo tempo. Não gosto de ficar pelo tempo, isso. Essa é a força que a partícula sofre, né? E quando a gente sofre uma colisão, ó, a nossa massa é a mesma quando o carro tem ou não tem airbag. E a nossa variação na velocidade também é a mesma quando o carro tem ou quando o carro não tem airbag. Porque a gente vai de 100 km por hora para zero com ou sem airbag. Tem questões que tentam fazer vocês errarem nisso, tá? O airbag atua diminuindo a variação na quantidade de movimento da partícula. Não, a quantidade de movimento varia a mesma coisa. É o tempo. O airbag, ao invés de tu colidir contra o corpo do veículo, contra o volante, o painel, o vidro, e essa colisão levar 1 milésimo de segundo, faz essa colisão levar 1/10 de segundo, que já é 100 vezes maior. Se o tempo que leva para zerar a tua quantidade de movimento é 100 vezes maior, a força que atua sobre o teu corpo vai ser 100 vezes menor. E isso vai te machucar 100 vezes menos. Então o airbag ele aumenta o tempo de contato diminuindo a força. Vou escrever aqui, ó. Atua, o airbag, né? Atua aumentando o tempo de contato. Entre o ocupante e o veículo. Não atua na variação na quantidade de movimento. Então atua aumentando o tempo de contato entre o ocupante e o veículo, diminuindo drasticamente Agora eu lembrei que os caras estão falando que o bebê reborn, quando cresce, vira boneco de teste de acidente. Nunca viram? Os bebês reborn, quando eles crescem, eles viram aqueles bonecos de teste de acidente de carro, sabe? Isso. Atua aumentando. Até o. Eu acho que o meme é assim, ó. Até o bebê reborn ele conseguiu ser alguém na vida, né? Ele mostra ele e tu não. Drasticamente. Atua aumentando o tempo de contato entre o ocupante e o veículo, diminuindo drasticamente a força que age sobre o ocupante. Tá, mas o airbag para teorema de impulso, eu vou dizer para vocês, está bem manjado já. Tem outras coisas que estão envolvendo o teorema do impulso, que é a mesma coisa, só que não é o airbag. Sabe o quê? Quando a gente desce um degrau, por exemplo, a gente não deixa a perna reta e dura quando bate o pé no chão, né? A gente sempre faz isso aqui, né? O que a gente está fazendo quando a gente flexiona o joelho? Está aumentando o tempo que demora para zerar a nossa quantidade de movimento quando a gente chega no degrau de baixo. E aí a força que toda a estrutura da coluna recebe é menor. Quando a gente salta, a gente não deixa as pernas duras, né? A gente cai e amortece para aumentar o tempo. Quando alguém joga a chave do prédio pela janela na mão de vocês, vocês não deixam a mão parada. Vocês fazem o quê? Recuam a mão quando a chave vai bater, para doer menos ou para a força ser menor. Numa luta de boxe, tem que ter luva. Porque se não tiver luva, não é a mãozinha que machuca. O primeiro soco que pegar na cara do outro cara, o outro cara vai cair na lona. A luta de boxe não vai ter graça nenhuma. Sabe essas lutas que tu vê nos filmes de ação, que os caras ficam se dando 380 socos de mão limpa, assim? Não existe isso. Primeiro soco que bater bem aqui assim, ó,
Tchau. Por quê? Porque a gente, né, o ser humano, tem um dispositivo que quando a gente toma uma pancada muito grande na cabeça, ou uma força muito grande, né, treme muito a cabeça, o nosso cérebro ele meio se desliga. Para tipo assim, ó, bom, eu vou desligar que senão esse macaco vai se matar, entendeu? É mais ou menos isso aí. Então, numa luta de boxe, numa luta de rua, vamos dizer assim, briga de rua, quem der o primeiro soco sem luva, bem dado na cara do outro, ganhou a luta. Se vocês assistirem briga de rua de verdade, é um monte de soco no ar, já viram isso? É um 380 soco no ar, e o primeiro que acerta, nunca assistiram um videozinho? O primeiro que acerta na cara do outro, o outro cai. Por que isso? Porque quando não tem luva, o tempo que demora para zerar a quantidade de movimento do braço é muito pequeno, a força é muito grande e desliga o cérebro e aí eu vou me desligar para esse macaco não se matar. É basicamente isso que acontece. Numa luta de boxe, para tu conseguir driblar isso, né, a pessoa não ia nocaute tão fácil. Primeiro o cara treinou levando soco, né, então ele não se assusta com qualquer soco. Segundo, tem luva que é acolchoada, então aumenta o tempo, é tipo um airbagzinho ali. E a outra coisa, a terceira, e uma muito importante também, é que o lutador de boxe ele não deixa a cara dele parada nunca para tomar um soco. O que ele faz? Ele recua. Toda vez que está vindo a mão, ele recua. Toda vez que está vindo a mão, ele recua. Inclusive o trapézio deles emenda a orelha com o ombro aqui, já viram? Por quê? Uma para segurar os braços, que tem 100 kg cada uma, e outra para ter força para puxar. Não é firula que eles fazem quando vão tomar um soco, eles jogam a cara mesmo. Por quê? Porque daí o tempo que lembra da mão com a chave, o tempo que leva para zerar a quantidade de movimento da mão do oponente é maior, a força que a cabeça recebe é menor. Por isso que o nocaute acontece quando os lutadores estão cansados, porque ele não vê o braço vindo. Ele está distraído, ele está cansado, ele baixa a guarda que os braços estão pesando, né? Ele está cansado, ele está cuidando de outra coisa, veio uma mão aqui que ele não viu vindo e ele não pôde recuar. O que acontece? Aí ele desmaia. Tudo bem? Então tudo que tu perceber que está amortecendo para doer menos é para uma força ser menor por causa do trama do impulso. Aumentou o tempo, diminuiu a força. Show? Goleiro. Goleiro, quando chuta uma bola nele, ele tenta espalmar para fora, né? Mas quando ele vai pegar a bola assim, ó, ele sempre recua a mão. Por que ele recua a mão? Mesma coisa. Para a força entre a mão dele e a bola ser menor, tempo maior, força menor, e aí a chance da bola ricochetear e ir de volta pro atacante que está tentando fazer o gol é menor. Então ele vai, sempre que a bola vem, ele vai fazer assim para tentar agarrar a bola. Ou ele espalma para fora, né? Mas ele não quer para frente de novo, né? Porque quem está vindo na direção dele é o time adversário. Foi? Certo? Vamos fazer questões? Deixa eu escolher uma então ali. Pode cair com gráfico. Deixa eu... Roubei tua apostila, né? Nem pedi licença. Obrigado. Eu não lembrava desse quadro, que legal. Nas colisões, né? Vamos ver aqui. Pode ser a 10 da página 3. Pior que tá bem batido, né? Questão 3 da... Desculpa, questão 10 da página 3. De repente pode fazer com a foto. Questão 10, página 3. Podem ir lendo aí, tá? Tomar um gole d'água aqui, vou fazer o desenho, mas vai fazendo. Uma bola de quê que ele falou ali? Oi? Uma bola de vôlei? Não. Uma bola. Só bola. Ah, então uma bola. Nada mais. Nada mais. Qual é que é a massa da bola? 5 quilos. 0,50. Ah, por isso que não deu certo. E aí? Podemos?
Lendo ali, ó. Sabe-se que o impulso I sentido por um sistema é igual à sua variação na quantidade de movimento. Deve ser o ΔP ali, né? Tá meio errado escrito, mas ΔP maiúsculo aí. Então ele te disse que o impulso era igual à variação na quantidade de movimento. Uma bola de 0,50 kg, 0,5 kg, aproxima-se de uma parede com uma velocidade de 10 metros por segundo e após o choque com a parede retorna na mesma direção sem alterar o módulo de sua velocidade. O impulso recebido pela bola na interação com a parede é em Newton vezes segundo. Olha só. Ele me disse, né, que impulso é igual à variação na quantidade de movimento. Quer dizer que o impulso eu poderia fazer por força vezes intervalo de tempo, mas eu não tenho força, eu não tenho intervalo de tempo. Acho que eu vou pela variação na quantidade de movimento mesmo. Então o impulso vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade. Impulso igual a quê? Mas é a variação. É a variação. Então vai ser massa vezes velocidade final menos a velocidade inicial. Daí eu quero que vocês olhem pro prof aqui, ó. Para de copiar um pouquinho. Olha só. Eu sempre tenho que pensar na variação da velocidade vetorial, o vetor variação da velocidade. Mas aqui aconteceu numa direção só, né? Então, para não precisar fazer desenho, para não ter que ficar fazendo, desenho o V0 é assim, o menos V0 é assado, o que a gente vai fazer vai ser cuidar o sinal da velocidade. Se essa velocidade que apareceu para a direita, eu quiser considerar ela positiva, que é o que eu normalmente faço, né? Essa velocidade tem que ser quanto? Menos 10 metros por segundo. Daí eu posso esquecer o caráter vetorial e olhar só para o sinal da velocidade. Então, impulso, ó, não estou mais desenhando o vetorzinho de propósito, é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Aí eu vou colocar o asterisco aqui, ó. Esse asterisco aqui é para a gente sempre cuidar o sinal das velocidades. Eu posso sempre fazer isso? Pode, quando não tiver mudança na direção, tá, Jade? Posso fazer sempre isso, só cuidar o sinal. Quando for numa direção, sim. Tá? Agora, quando tiver perpendicular, não tenho que fazer. Tá? Tem que fazer o Pitágoras lá. Exatamente. Eu faria o desenho daí também, tá? Por garantir. Cuidar os sinais das velocidades. Então, agora a gente vai fazer essa conta cuidando dos sinais das velocidades. Impulso vai ser igual a massa, que é 0,5 vezes a velocidade final, menos 10, menos a velocidade inicial, que era 10. Tudo bem? Eu botei menos nada para a esquerda. Faz diferença se eu pegar e chamar essa aqui de menos e essa aqui de mais? Não vai fazer diferença para a gente acertar ou errar a questão, tá? Porque ele pediu o módulo do impulso, né? E ele tem que pedir o módulo, sabe por quê? Porque a questão não te deu qual é que é a orientação positiva. Se a questão tivesse te dito, ele está indo no sentido positivo do eixo X, aí ele ia considerar essa velocidade positiva, tu ia ter que fazer a mesma coisa. Como ele não te disse nem de que lado está a parede, né? A parede podia estar desse lado aqui, né? Aí a bola bateu indo para a esquerda. E ela ia voltar indo para a direita. Então, como ele não te deu a referência de sinal, não faz diferença qual o sentido que tu considera positivo ou negativo. Eu costumo usar o que a gente está sempre usando para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então, o impulso vai ser igual a 0,5 vezes menos 10 com menos 10, menos 20. Quer dizer que o impulso é igual a menos 20 vezes 0,5, que é 10, Newton vezes segundo. Esse menos quer dizer que o impulso aponta para onde, olhando para o meu desenho? Direita ou esquerda? Esquerda. Faz sentido o impulso apontar para a esquerda? Olha para mim. A bolinha, quando ela colidiu contra a parede, recebeu uma força para a direita ou para a esquerda? A bolinha recebeu uma força para onde? Para a esquerda. Porque a parede só pode empurrar ela para lá. Por isso que o impulso também deu negativo. Em módulo, né, que é o que ele perguntou, o módulo do impulso é igual a 10 Newton vezes segundo. O que acontece se tu esquece de trocar o sinal aqui, uma positiva e outra negativa? O ΔV dá zero. Aí a força é zero. Faz sentido não ter força entre a parede e a bolinha? Não faz, né? Ela inverteu o sentido. Quer ir no café? Sim. Uma pausa, né? Olha, já tá guardando o material. Vai embora. Não, é só. Tá. Como é que nós vamos fazer? Eu tenho que arrumar copinhos, né? Deve ter lá embaixo, né? Deixa eu parar ali.
Eu peço lá, copinhos. Isso, agora começou a gravar. Vamos lá, rapidinho então. Daí sextou, né, gurizada? Guriazada, né? Sextou. Vou começar a conversar com vocês sobre colisões mecânicas, tá? Que tem a ver com o que a gente aprendeu hoje, a gente já faz um gancho. Então, colisões ou choques mecânicos. Dois corpos vão colidir e a gente vai trabalhar inicialmente com 3 momentos, depois a gente vai passar para 2 momentos. Como assim 3 momentos? Antes, durante e depois. E aqui o depois. Pensando o quê? Não lembro se eu tirei foto. Eu não tirei foto. Não, mas qualquer coisa dá pra fazer um print. Eu mando pra vocês o print do quadro. Não, ali gravou bem. Estão acostumados a fazer isso. Parece que se não faz, faltou alguma coisa. Tá. Ah, é, né? Não conseguiu pensar em mais nada, né? Agora a gente entende as crianças, né? E tu falou uma coisa pra criança logo depois de falar uma que ela tem muito interesse, ela não escutou nada, né? Ela tá cega pelo pensamento do que ela gosta, né? Opa. Ó, tem 2 corpinhos aqui, A e B, e a gente pelo desenho percebe que vai dar ruim, né? Eles vão bater um no outro. Durante a colisão a gente meio que já conversou sobre esse detalhe, né? Esses corpos eles meio que se deformam, né? Então durante a colisão aqui eu vou fazer o A e o B deformados. Então aqui bateu um no outro. E aí depois da colisão esses corpos podem se separar, podem seguir juntos, pode ir um para cada lado, pode os dois para o mesmo lado, tá? Tem um monte de coisa que pode acontecer. Eu vou desenhar cada um dos corpos indo para um lado. O corpo B que estava vindo para a esquerda está voltando para a direita. E a gente vai diferenciar a velocidade de antes da colisão para a velocidade de depois da colisão com um apóstrofo, um linhazinho. Essa aqui vai ser a velocidade do B, linha, depois da colisão. E o A vai estar indo para o outro lado. Pode acontecer do A no final tá parado, pode um monte de coisa acontecer, tá? Eu estou pensando numa possibilidade da colisão entre esses dois corpos, mas pode ser qualquer coisa. O desenho ele vai nos mostrar qual é que é o tipo de colisão, se ela for uma colisão perfeitamente inelástica. Mais tarde a gente fala sobre esse detalhe, mas eu já vou adiantar que os corpos vão permanecer grudados um no outro e vão seguir os dois no mesmo sentido. É a única colisão que pode ser identificada pelo desenho. As outras pode ser qualquer uma delas, a perfeitamente elástica ou a parcialmente elástica, tá? Mas em qualquer colisão, perfeitamente elástica, parcialmente elástica e perfeitamente inelástica, o que eu vou desenvolver com vocês vai acontecer. Não importa o tipo de colisão. Que é o quê? Quando essas duas partículas estão colidindo uma com a outra, A e B, existe uma força entre elas. A gente já viu, né, que existe a força que A exerce em B, ó, força que A exerce em B, e existe a força que B exerce em A. É a força de interação durante a colisão. Força que B exerce em A. Essas forças elas variam, né? Pode aumentar a intensidade, diminuir a intensidade, mas eu estou olhando para a força média. Imagina que eu determino um valor médio de força que atua sobre as partículas. Tá mesmo tamanho? Mais ou menos, né? Parece que a B é o maior porque o vetorzinho dela é menor. Agora ficou igual. Qual é que é a comparação entre essas duas forças? A força que A faz em B e a força que B exerce em A. Tem módulos iguais porque formam paração e reação. Como é que eu digo que dois vetores são iguais em módulo, mas têm sentidos contrários? Qual é que é a igualdade que existe entre eles? Eu vou dizer que um é o negativo do outro. Então eu vou escrever assim, ó. A força que A exerce em B, ó, vetorzinho, ó, é igual ao negativo da força que B exerce em A. E aí entendam que isso aqui não diz que um é negativo ou que o outro é negativo, está me dizendo que uma é negativo da outra. Qual que é negativo aqui? A que eu quiser, na verdade. Posso chamar essa aqui de negativa, não tem problema. Essa aqui vai acabar sendo positiva. A gente chama a FAB de positiva porque na nossa convenção, a partir do plano cartesiano, que foi inventado pelos Descartes, para a direita cresce os números. Mas é uma coisa inventada completamente. Então a força que A exerce em B é o negativo da força que B exerce em A. Eu chamo uma de negativa, a outra acaba tendo que ser positiva, porque tem sentido contrário.
mas tem o mesmo módulo e a mesma direção. Show. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar a força que A exerce em B pelo intervalo de tempo de duração do contato entre os dois. E a força que B exerce em A aqui desse lado também vou multiplicar pelo intervalo de tempo. Se eu multiplico pelo mesmo intervalo de tempo dos dois lados da igualdade, a igualdade permanece. E essas duas forças, elas são simultâneas, né? Então elas duram o mesmo tempo. Elas duram um contato. Essa aqui não dura mais do que essa, né? Então se eu pegar a força média e multiplicar pelo tempo dos dois lados, é o mesmo intervalo de tempo. Só que o que é força vezes intervalo de tempo mesmo que a gente estava vendo há pouco? Impulso. Quer dizer que a força média que A exerce em B vezes o tempo é o impulso da força que A exerce em B. Isso aqui vai ser igual. O que vai ser FBA vezes ΔT? Vai ser menos o impulso da força que B exerce em A. Até aqui tudo bem? Os impulsos são iguais porque as forças são iguais e o intervalo de tempo que um está em contato com o outro é igual. Mas o sentido é oposto porque as forças têm sentidos contrários. Agora a gente também viu pelo termo do impulso que o impulso que uma partícula sofre é numericamente igual à sua variação na quantidade de movimento. Quer dizer assim, ó, que o impulso da força que A exerce em B é igual à variação na quantidade de movimento do B. Porque é o impulso que ele recebeu. Então o impulso da força que A exerce sobre B é igual à variação na quantidade de movimento do B. E isso aqui vai ser igual ao impulso de B negativo, né, do impulso de B sobre A. E o impulso de B sobre A, o menos é da equação mesmo aqui, eu vou deixar o menos para sempre. O impulso de B sobre A vai ser numericamente igual à variação na quantidade de movimento do A. Foi? Só que variação na quantidade de movimento também é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Então eu escrevi aqui, ó, o ΔQ do B vai ser a quantidade de movimento do B, final é depois da colisão, né? Então eu vou colocar um apóstrofo também, tá? Menos a quantidade de movimento inicial do B, eu posso chamar só de QB. E isso aqui vai ser igual ao negativo, já que é um delta, aqui eu vou botar um parênteses, tá? Porque esse negativo é do delta. Quantidade de movimento final do A, Q' do A, né? Menos a quantidade de movimento inicial do A, que é antes da colisão. Agora eu vou aplicar distributivo com esse menos. Desse lado eu só copio QB' menos QB vai ser igual a menos QA' menos com menos mais QA. Agora eu vou passar quem tem o linha para a esquerda e quem não tem o linha para a direita, porque eu vou reunir o final e o inicial, cada um de um lado da igualdade. O que a linha está negativo na direita, passa para a esquerda, fica positivo. Quantidade de movimento do A depois da colisão, o QB' já estava aqui, mais a quantidade de movimento do B depois da colisão, será igual à quantidade de movimento do A antes da colisão, já estava à direita, então só copio. E o menos QB passa para a direita, vai ficar mais QB, que é a quantidade de movimento do B antes da colisão. Eu estou somando desse lado da igualdade a quantidade de movimento do A depois da colisão com a quantidade de movimento do B depois da colisão. Isso aqui, ó, pode ou não pode ser a quantidade de movimento total desse sistema de corpos antes da colisão? Pode. Então eu vou reescrever esse lado da igualdade assim, ó, quantidade de movimento total do sistema de corpos, soma vetorial, tá? Aqui é uma dimensão de direção só, é mais fácil, mas se fossem assim, um está indo para cá, outro está indo para cá, tem que somar vetorialmente. Final, né, depois da colisão, tem que ser igual, até vou escrever depois, tá? Não gosto de final inicial. Eu gosto de pensar depois da colisão. Então, depois da colisão, vai ser igual à quantidade de movimento total do sistema de corpos antes da colisão. Isso aqui que a gente fez, sem levar em consideração o tipo de colisão, é o que a gente chama de princípio da conservação da quantidade de movimento. Vou escrever aqui. Princípio da conservação da quantidade
de movimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando dois corpos interagirem, quando dois corpos colidirem, a quantidade de movimento total do sistema de corpos que havia antes vai ser sempre igual à quantidade de movimento total que existe depois. Não importa se a colisão tem ou não tem perda de energia. Pode perder energia na colisão, pode perder o máximo possível, que é o caso de uma colisão perfeitamente inelática. Mas a quantidade de movimento total do sistema de corpos vai permanecer sempre inalterada. Quando que a gente pode usar isso? Em qualquer colisão, e a gente considera o sistema isolado. O que é um sistema isolado? Sistema isolado é aquele no qual a gente considera apenas interações entre as partículas. Tipo, se tivesse uma terceira partícula C que estava vindo também e batesse as três, para eu usar a consideração da quantidade de movimento, eu teria que englobar a partícula C na conta. Porque se eu não englobasse, teria uma força externa a esse sistema de duas partículas, e aí o sistema já não está mais isolado. Então, se eu considerar as forças internas entre os corpos que fazem parte desse sistema e não tiver mais nenhuma força externa, a quantidade de movimento sempre se conserva. Tá? Então, vou botar aqui, ó, sistema isolado, apenas forças internas entre os corpos do sistema. Poderoso choro de uma criança, né? Sabe por que a gente, na nossa audição, a gente percebe mais sons agudos? Por causa disso, por causa do choro do bebê. A gente percebe sons agudos muito mais irritantes, né? Te chama muito mais atenção do que sons graves. Por isso que a pessoa que tem voz fina, tu acha que ela é irritante. Na verdade, ela tem uma voz fina, te incomoda. Mas tu é programado biologicamente, todos nós, para voz fina por causa do choro da criança, né? Por causa da sobrevivência, né? Perpetuação da espécie. Então, voz aguda nos chama muito mais atenção, né? Por isso, quando a guitarra vai solar num show, os outros continuam tocando igual, a gente percebe. Agora, se é o baixo que vai solar, a banda inteira para, senão tu não escuta. Porque é som grave, né? Loucura, né? Mas tem uma pessoa com a voz irritante, tem 10 pessoas falando, qual que tu escuta nitidamente? Ah, a voz irritante, a voz aguda. Coitada da pessoa, nem é irritante, né? Só a voz que é aguda. Exato. Coitada. Aí talvez ela escuta a voz dela diferente um pouco. Não, nenhuma de vocês. Tá, olha só. A gente viu que vai usar a consideração de quantidade de movimento em qualquer colisão. Eu vou mostrar as colisões na semana que vem, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês que tem a ver com isso. Que já pode resolver, não é bem uma colisão, mas é um disparo. Então eu vou escrever aqui, ó, velocidade de recuo. Como assim recuo? Quando alguém dispara alguma coisa, quando uma arma dispara um projétil, um canhão dispara uma bomba, o canhão sempre recua, né? A arma também sempre recua. Se a gente está no ringue de patinação no gelo, eu empurro uma pessoa para um lado, eu vou para o outro lado. Então eu tenho esse recuo, não tem como eu não me mexer. Claro, quando tem atrito, quando eu faço base para fazer isso, pode ser que tenha uma força externa atuando sobre mim, né? Eu não posso usar a consideração da quantidade de movimento. Mas tem caído bastante. Um astronauta, daí ele empurra um tanque de gás para um lado com uma velocidade, ele sai para o outro com qual velocidade? Velocidade não, mas a quantidade de movimento sim. Vou te mostrar isso. Vou botar aqui o antes e o depois. Ó. Antes e aqui o depois. Vou pensar num tiro de canhão, mas canhão de desenho animado, né? Canhão mais, como é que é? Amigável, né? Aqui está o antes, aqui está o depois. E aí, antes o canhão tá com o projétil dentro dele, né? Ninguém disparou nada, então o canhão tá parado. O projétil tá dentro do canhão. Mas a gente percebe que no paviozinho aqui tá pegando fogo, né? Então, pegando fogo no pavio. Sabe que daqui a pouco vai dar um barulhão, aquele, bum, explodiu o bagulho. Pega que tem fogo verde também, né? Acho que eu tenho todas as cores. É roxo não tem. O fogo não é roxo, né? Então não dá nada. Ou é? Não é, né? Tá todo mundo parado.
Depois, o projétil vai sair por um lado com uma velocidade, que a gente vai chamar de velocidade projétil. O certo nome mesmo é projétil, então a gente chama de bala do canhão, bala do revólver, né? E aí o canhão, ele não vai ficar parado, né? Ele recua para o outro lado. Então aqui o canhão vai estar se movimentando com uma velocidade que a gente chama de VC, que é a velocidade de recuo do canhão. VC'. Esse sistema pode ser considerado isolado porque a única interação que existe, que pode causar mudança nas quantidades de movimento de cada um dos corpos, é a força entre o canhão e o projétil. O peso e a normal estão se anulando ali para o canhão, né? Então no momento do disparo, eu posso dizer que a quantidade de movimento total do sistema canhão-projétil depois do disparo é igual à quantidade de movimento total antes. Mas assim, ó, qual é que era a quantidade de movimento total antes se estava todo mundo parado? Zero. Como é que a quantidade de movimento total vai ser zero também depois se tem os dois se movimentando? É que um vetor para a direita, ao ser somado com um vetor para a esquerda, pode dar zero? Pode, desde que os dois tenham módulos iguais e já tem sentidos contrários. Quer dizer que o que é igual é que o projétil vai sair por um lado com uma quantidade de movimento exatamente igual à quantidade de movimento que foi gerado por outro lado. Porque se o sistema estava em repouso, não tem como gerar velocidade para um lado sem gerar velocidade para o outro. Porque se foi gerada uma quantidade de movimento para a direita, tem que ser gerada uma quantidade de movimento para a esquerda para que a quantidade de movimento total do sistema de corpos depois seja igual à quantidade de movimento total do sistema de corpos antes da colisão. Esse teorema é tão mais geral do que conservação da energia que se tu parar para pensar, aqui a energia mecânica podia ser considerada zero e aqui a energia mecânica não é zero, porque os dois têm velocidade, os dois têm energia cinética. Brotou energia no sistema. De onde? Da pólvora. Né? Explodiu ali, transformou energia química em energia mecânica. Mas tem mais energia mecânica no sistema do que antes, mas a quantidade de movimento total permanece e não tem nada. E é por isso, gente, que se a gente está numa cadeira giratória e a gente gira os braços, o que vai acontecer com o nosso quadril? Olha aqui. Ele vai girar. Não tem como tu girar para um lado sem gerar velocidade no sentido contrário. Por isso que quando a gente corre ou caminha, a gente balança as pernas, os braços também. Porque se eu mantiver os braços na minha cintura aqui, eu sem mexer, e eu chutar a minha mão para frente, eu não consigo fazer isso sem mexer o meu ombro. Então eu jogo a mão para frente e o braço para trás e o meu tronco fica parado. Bem mais difícil correr com os braços, com as mãos no bolso, porque eu não posso jogar massa no sentido contrário ao que eu estou jogando a perna. Tu atira uma coisa para um lado, tu vai para o outro. Na verdade, no espaço, sabe como é que eles manobram as naves? Eles têm um joystick que vai jogando ar, faz um pss, aí joga ar para um lado e a nave vai para o outro. Nunca viram filme de ficção científica, o cara tá manobrando assim, começa a sair uns ventinhos? No espaço é assim que ele se move, ele joga um ar por um lado e eles se movem para o outro. A quantidade de movimento gerada num sentido vai ser igual à quantidade de movimento gerada no sentido contrário. Para que a quantidade de movimento total permaneça nula. Porque ela era zero, né? Aí para descobrir essa velocidade de recuo, a gente escreve assim, ó. Quantidade de movimento total depois da colisão vai ser a quantidade de movimento do canhão depois do disparo, mais a quantidade de movimento do projétil depois do disparo, e isso vai ser igual a zero. Daí vai aparecer aquela igualdade que a gente estava falando antes, ó. A quantidade de movimento do canhão depois do disparo vai ser o negativo da quantidade de movimento do projétil depois do disparo. Tem módulos iguais e sentidos opostos, contrários. Agora a gente abre cada quantidade de movimento em massa, aqui do canhão vezes a velocidade do canhão após o disparo, igual a menos massa vezes velocidade do projétil depois do disparo, massa do projétil também. Dá para perceber uma coisa aqui já, ó. Se as quantidades de movimento desses dois vão ter que ter módulos iguais, quem tiver menor massa vai ter maior velocidade, quem tiver maior massa vai ter menor velocidade. Aqui tu percebe isso, ó. Se a massa é menor, a velocidade do projétil é maior. Por isso que o canhão é grandão. Se o canhão não fosse grandão, ele ia para trás com uma velocidade maior. Imagina, se tivesse a massa parecida com a do projétil, a velocidade seria parecida, né? Então tu dá um tiro em alguém e tu leva um tiro também, né? Por isso que armas de longo alcance são armas enormes. A pessoa apoia a arma no chão e se é um chão de concreto, ela até chumba a arma no concreto. Para ela mexer menos, porque quando eu prendo a arma no concreto, eu estou dizendo que a massa da arma é a massa da Terra, né? Porque eu tenho que mexer a Terra, o planeta, para mexer a arma. Aí a arma vai mexer bem pouco.
Arma de longo alcance, geralmente a carga de pólvora é enorme, porque o projétil tem que ter uma velocidade muito grande, porque senão ele vai errar sempre, porque a bala não vai reto, né? Tem o campo gravitacional, ela sempre cai. Inclusive os caras que atiram profissional, né? Sabe como é que eles fazem? Eles atiram perto no lugar onde, tipo, sei lá, aqui tá um prédio, eu tô no outro prédio que é essa parede, aí o cara vai antes, bota a arma dele e dá um tiro e vê onde é que o tiro acerta. Aí ele acertou embaixo de onde ele estava mirando, ele regula a mira, sem mexer a arma. A partir daí onde ele mirar, a bala vai mesmo. Por isso que eles não atiram do nada. Eles têm que saber. Pois é, essa é a velocidade do recuo. E se a arma é muito leve, o soco é maior. Tá? Exatamente. Então, para descobrir a velocidade de recuo do canhão, eu faço menos, vou passar a massa do canhão dividindo, ó, massa do projétil vezes a velocidade do projétil depois do disparo, faltou um vetorzinho aqui, sobre a massa do canhão. Aí pode dizer assim, quanto maior a massa do canhão, a menor a velocidade de recuo do canhão, verdadeiro. Foi? Isso não tem a ver com força de ação e reação? Tem, as forças são iguais, só que o corpo de menor massa vai sofrer uma aceleração maior. O corpo de maior massa vai sofrer uma aceleração menor. Foi? Os efeitos da ação e reação não são os mesmos, né? A gente está falando de lei de Newton, porque isso aqui é a aplicação da segunda lei de Newton. O impulso é igual a variação na quantidade de movimento. Foi? Semana que vem eu vou mostrar para vocês as colisões, tá? A gente continua esse assunto. Querem tentar fazer as questões, fiquem à vontade.